Boa tarde, meu nome é Bruno Bertoni e hoje eu vou falar sobre o discurso dialético em Aristóteles, que é na obra Organum, que foi organizada por Andrônico de Rhodes no século I a.C. Tem uma série de livros, né? Vem primeiro as categorias da interpretação, analíticos anteriores e posteriores, que a obra fala do discurso lógico, e depois vem os tópicos, e nos tópicos Aristóteles fala do discurso dialético. Falaremos hoje de uma noção geral de dialética, das vários significados que dialética recebe na obra de Aristóteles, e trataremos um pouco de como o livro Tópicos reparte o conteúdo da matéria. Numa breve visão geral sobre dialética, né, Grécia Arcaica, século V a.C., dia, o termo dia significa através, troca, e letke significa ato de falar, de discutir. É um termo próximo ao termo logos, que vocês já devem ter ouvido falar, que significa verbo, razão. E dialética, esse termo, de forma geral, tem a ver com o diálogo, com o debate entre ideias opostas para se chegar a algum resultado, que pode ser a refutação de uma ideia mais fraca ou a apuração do conhecimento. No texto Tópicos, Aristóteles vai atribuir a Zenão de Eleia o uso inicial, o primeiro que começa a usar a dialética. Então, Zenão, ele é discípulo de Parmênides, que defende o imobilismo. Eu não lembro se vocês já viram alguns pré-socráticos, mas Zenão ficou famoso por uma defesa do imobilismo, a impossibilidade do movimento. Então, tem um argumento famoso do Zenão que fala que se a pessoa, para percorrer do ponto A ao ponto B, ela tem que primeiro chegar na metade do caminho, e uma vez que ela chega na metade do caminho, por exemplo, o ponto C, que estaria entre A e B, e dentro do ponto C ao ponto B, ela teria que percorrer novamente a metade do caminho e assim sucessivamente. Ou seja, se ela sempre tivesse que percorrer a metade do caminho, ela nunca chegaria ao seu destino. Era um argumento atribuído a Zenão, muito famoso. E Aristóteles, no livro Tópicos, fala que Zenão emprega essa arte, essa dialética, como uma arte de refutação. Na disputa para defender o imobilismo, ele usaria argumentos contrários para colocar o seu interlocutor em maus lençóis. Para falar mais sobre a dialética, sem ser esse início atribuído a Zenão segundo o próprio Aristóteles, Sócrates, para quem já viu algo de Sócrates, né, ele tem um método de investigação que ele vai até certas pessoas ilustres que se vangloriavam de ter algum conhecimento, e Sócrates ia testar o conhecimento desses cidadãos em Atenas. E aí, através de perguntas e respostas, Sócrates conduzia o interlocutor até deixar ele em aporia, que é um outro termo, um outro tipo de compreensão da dialética. Através desse diálogo, Sócrates pegava as respostas dos interlocutores e mostravam que elas tinham problemas, que elas não eram muito precisas, que essas próprias respostas mostravam incompatibilidades. Eu vou dar um exemplo para a gente vislumbrar, lógico, de forma extremamente resumida. Por exemplo, o diálogo Eutífron. Sócrates encontra Eutífron, que era um sujeito que entendia de religião, e o Eutífron está indo condenar o próprio pai à morte. E no diálogo, Sócrates vai falar: olha, ele deve ter feito algo gravíssimo para merecer tal condenação do próprio filho. E aí, Sócrates então pergunta
através do método que é também chamado irônico, porque ele vai se colocando com a pessoa que não conhece, só sei que nada sei, para verificar, né, para conseguir as respostas do Eutífron, né, sempre levantando a bola do adversário, falando o que seria então, Eutífron, a piedade, já que você é uma pessoa que entende desse assunto. E Eutífron vai responder a Sócrates nesse diálogo que piedade é aquilo que agrada aos deuses. Após obter essa resposta de que piedade é o que agrada aos deuses, Sócrates vai lembrar Eutífron que são vários deuses, né? Os gregos são politeístas. E ele vai mostrar para Eutífron que o que agrada a um deus pode desagradar a outro. Depois de fazer essa colocação, Eutífron vai ficando, né, percebendo que aquela resposta que ele deu com tanta confiança é problemática, porque se agrada a um Deus e desagrada a outro, então uma mesma proposição proposta por Eutífron, ela é incompatível. Essa incompatibilidade, né, essa questão que Sócrates está desenvolvendo de apurar o discurso, né, que nesse caso de Eutífron se torna uma aporia, ou seja, a resposta do Eutífron coloca ele numa rua sem saída, né? Ele tem uma questão aí que não dá para se resolver. Se ele realmente acredita e defende que é o que agrada aos deuses, a partir do momento que fica consciente que existem vários deuses que agrada a um, não agrada a outro, então a resposta dele fica contraditória, incompatível. E então essa é a aporia que Sócrates vai colocando nos seus interlocutores, que é um tipo de dialética e também recebe o nome de maiêutica. Sócrates fala que a mãe dele era parteira e dava à luz novos bebês, e ele também seria um parteiro, mas não de bebês, um parteiro de ideias, porque ele vai colocando a pessoa contra suas próprias respostas para mostrar para elas, para tornar evidente que o que elas têm certeza, na verdade, é um assunto ainda, não uma verdade alcançada, mas um assunto a ser melhor investigado. Platão, discípulo de Sócrates, né? A gente tem que lembrar que Sócrates não escreveu nada, a gente fica conhecendo Sócrates através dos discípulos. Platão escreveu vários diálogos, onde um dos personagens centrais é Sócrates. E, para Platão, a palavra dialética ela se confunde com a própria filosofia. Todos os diálogos de Platão, né, que são interlocuções, são debate entre Sócrates e os personagens, funciona com essa relação entre perguntas e respostas e apuração da verdade. Existe um método dialético em Platão, onde progressivamente, através da confrontação de hipóteses, você vai saindo do mundo das aparências em busca de uma verdade mais consolidada. E Platão teve como discípulo Aristóteles. Aristóteles, que escreveu várias obras do discurso. A gente viu, em primeiro lugar, a poética, um discurso com premissas possíveis, que abre o campo da possibilidade. A gente viu o discurso retórico, que trata do verossímil e também tem um foco bastante no ouvinte, porque é um discurso persuasivo. Agora veremos um pouco do discurso dialético em Aristóteles. Ele escreve os tópicos e a dialética, de forma geral, em Aristóteles, ela tem vários significados. Ele usa essa palavra para designar mais de uma coisa, o que gera confusão. Às vezes ele fala de dialética nos tópicos para falar de uma confrontação de hipóteses. Você ainda não tem o conhecimento dos princípios de uma ciência, você está buscando esses princípios, então você vai confrontar as
hipóteses baseada em quê? De onde parte a pesquisa, segundo Aristóteles? E isso é muito interessante porque a dialética, nesse sentido que estamos falando agora, ela dá uma compreensão do método científico. Quando você vai começar uma investigação e ainda você não tem os princípios daquela ciência determinada, você tem que confrontar hipóteses. Como se faz isso segundo Aristóteles? Você tem que buscar iniciar a partir do conhecimento de pessoas tidas como sábias naquele assunto, que são experimentadas naquele assunto, e você parte da opinião deles. Então, é um exame racional da endoxa, né? Opiniões reputadas. Mas há também a dialética como uma arte do debate, como ela tem essa origem em Zenão, ou então como um meio de deixar um interlocutor em aporia, ou então como um método individual para treinar o seu raciocínio. Então, aparece na obra do Tópicos com vários desses significados. Não vou entrar aqui para não prolongar em como esse termo dialético vai ocorrendo na Idade Medieval, na Moderna. Ele é muito criticado por autores como Kant, mas para pontuar duas coisas importantes que dão unidade para essa série de cursos aqui que a gente está tendo, o Werner Jäger, que é um comentador muito famoso de Aristóteles, em 1930, ele lança uma obra de Aristóteles que visa os fundamentos da obra aristotélica, levando em consideração uma evolução que depois no século XIX, fica muito famoso as unificações dos sistemas aristotélicos. Jäger traz um elemento importante que é distinguir obras onde Aristóteles estava mais jovem, obras onde Aristóteles veio a concluir posterior, para você ter uma noção de evolução do pensamento de Aristóteles. E aí, uma das teses dele, que diz respeito à dialética, e por isso eu levanto ela aqui agora, é que a dialética, ainda em Aristóteles, é um resquício do pensamento platônico. Então, Aristóteles na dialética, ele ainda tem essa influência grande de Platão, e aí a descoberta da lógica, que é o método demonstrativo, que é um método onde você pode obter uma verdade exata, necessária, seria, então, o suprassumo do pensamento de Aristóteles. Há debate sobre isso, apesar de, para os modernos, a lógica ser o método principal. Quando digo moderno, estou generalizando, né? Mas a lógica fica muito forte na Idade Moderna, em detrimento de outras ciências do discurso. A gente já falou disso aqui na primeira aula. Mas Eric Weil, em 1951, tem um texto onde ele reabilita a dialética como um discurso importante para Aristóteles, porque, inclusive, ele fala que, apesar de descobrir a dialética, a lógica ser realmente um método de verificação da verdade muito importante, a lógica em Aristóteles, ele não emprega essa lógica nos tratados, ele usa um método dialético de investigação, mesmo porque a gente vai ver aqui nos tópicos essa questão importante que Aristóteles fala nos tópicos de quando você não tem os princípios de uma ciência, você precisa de um exame da confrontação de hipóteses, onde você busca as premissas dos sábios e não tem, então, essas premissas verdadeiras. Inclusive, a lógica, para Aristóteles, ela não cria novos conhecimentos, né? Ele apenas averigua, você já parte de premissas, a gente vai ver isso na próxima aula, você parte de premissas verdadeiras, né? E aí, com uma verificação, com a silogística dessa premissa, a partir de premissas verdadeiras que você já tem, você chega a conclusões tiradas dessas premissas, ou seja, não são premissas novas, são
extraídas dessas premissas, você vai desdobrando conhecimentos. Então, para Aristóteles, segundo Eric Weil, o método de investigação de vários tratados tem em primazia o discurso dialético e é uma forma dele se posicionar contra o Hegel, né? Que acaba reduzindo a dialética para uma fase ainda com bastante influência platônica. Agora vamos falar dos vários sentidos da dialética nos tópicos. Já mencionei vários aqui, só para pontuar. Técnica de exame por perguntas e respostas, arte da refutação, treino intelectual, tudo isso está no primeiro livro dos tópicos. Método filosófico quando não há princípios demonstrativos, falei disso agora várias vezes, né? Você vai começar um método, você vai começar uma investigação sobre um assunto ainda que é pouco explorado, e aí você ainda não tem os princípios. O que você vai fazer? Você vai confrontar a hipótese. Se você não tem, você tem que buscar. Como é que você busca? Aristóteles ensina, sugere que é buscar a opinião dos sábios, e aí você vai confrontar hipóteses, né? E por contraste com algo que pode degenerar em erística. O que seria a erística? E muito da crítica moderna à dialética é sobre a erística. Tem até esse texto do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, que é o uso da erística, né? São estratégias, tópicos significa lugar, topoá significa lugar, então são tipo lugares no sentido de estruturas para a argumentação, para vencer um debate, como diz o título aqui do próprio Schopenhauer, sem precisar ter razão. Então, técnicas de vencer o debate, ainda que você não esteja agindo de acordo com a racionalidade. O intuito não é a verdade aí na erística, é apenas ganhar a conversa, que é uma forma degenerada de dialética. E tem esse sentido também no livro, no órgão, depois dos tópicos, como um apêndice, a gente vai falar um pouco das refutações sofísticas de Aristóteles, que tem esse cunho erístico. Então, eu vou pontuar aqui, tá no PDF, para quem está com o PDF aí, 3 tipos de dialética que a gente pode ver nos tópicos. Primeiro, dialética erística, acabei de mencionar, que está no apêndice. Após os tópicos tem um livrinho chamado Refutações Sofísticas. O objetivo dessa dialética é vencer o debate, ponto de partida é separar da opinião do seu adversário, e o método refutações aparentes, ambiguidades, truques argumentativos. É uma refutação, mas é uma refutação aparente. Você não está de fato refutando a pessoa, porque você não consegue, você não esclarece, expõe diretamente porque que a tese dele é inviável. São certos tipos de argumento que geram uma ilusão que você refutou a tese do outro, mas na verdade você usou um truque linguístico. A gente vai ver um exemplo disso depois, para ficar mais claro. Dialética refutatória. Então, nem toda refutação é uma refutação erística. A refutação erística tem vários truques sórdidos para você utilizar, mas existem refutações plenas. O sujeito, né, por exemplo, no exemplo que eu dei do Eutífron com Sócrates, o Sócrates mostra, pô, Eutífron, essa formulação que você está dando para o que é piedade aí não vai nos favorecer, né? Agrada aos deuses, são vários, né? Então, uma forma, assim, justa, né? Uma forma não é uma artimanha para refutar outra. De fato, é um recurso, aporia refutatória, quando você coloca a pessoa, a resposta dele se mostra impossível de conseguir lidar com o problema. Então, testa a coerência das teses, a dialética refutatória. As teses assumidas pelo interlocutor, através de perguntas e respostas, como para quem já viu algo do Sócrates, algo de um livro do Platão, né, nos diálogos socráticos, fica claro que é uma
um diálogo, e aí vai tendo um interlocutor do Sócrates fica tentando sustentar, né, uma tese, por exemplo, da República. Sócrates quer saber o que é justiça, e aí Trasímaco vai falar: justiça é levar vantagem em tudo. Aí Sócrates vai mostrar quais são os problemas de fundamentar essa tese de que justiça é levar vantagem. E aí, na verdade, a maior parte do livro, dos tópicos que está aqui, a gente vai ver um pouco, são explicações, são um modelo metodológico para você pensar nas possibilidades de sustentar um argumento ou refutar um argumento, né? Então, a maior parte do texto é de dialética refutatória, porque existia esse treino dialético na própria academia, e Aristóteles traz aqui, depois de colocar os fundamentos da disciplina no primeiro livro, ele traz um compêndio de vários tipos, de várias formas, que aí dá o nome de tópicos, lugares, para você verificar a sustentabilidade de um argumento, seja para quando você tiver com o interlocutor, você conseguir ver aonde você pode refutá-lo, seja para, no momento que você vai construir seus argumentos, você ter a inteligência de onde você pode ser refutado para deixar os seus argumentos mais sólidos e mais defensáveis. E uma dialética investigativa, né? Então, 3 destaques que eu estou dando aqui: dialética erística, que você se serve de subterfúgios ilusórios para refutar uma pessoa. Eu vou dar um exemplo agora, antes de entrar em mais detalhes, mas Schopenhauer fala que quando você está num debate com uma pessoa, nessa dialética erística aqui, por exemplo, para você insultar a pessoa, para você tirar ela do sério emocionalmente, fica mais fácil ganhar a conversa com ela, né? Para parecer para a plateia, etc., que você está melhor, porque a outra perdeu a compostura. Mas perceba, isso não é um método refutatório, você não está refutando o argumento. Você está dando uma aparência de que você é superior no diálogo porque o outro se perdeu emocionalmente. Entende? Então, essa é a distinção entre o que é erístico do que é uma forma mais degenerada de dialética, que é uma forma muito, segundo Sócrates, Platão, a crítica deles era muito usada pelos sofistas, e era um dos motivos que os filósofos, né, vão ter uma crítica, um pé atrás com a sofística. E a dialética investigativa é quando você não tem os princípios, né? Você faz esse método pré-científico de confrontar hipóteses para descobrir princípios ou premissas para uma ciência. Então, a gente vai falar de um discurso possível, que é o poético, um discurso verossímil, onde você quer persuadir alguém, que é o retórico, e aí, nesse sentido, da dialética investigativa, que é mencionado no primeiro livro dos tópicos, mas que não é apenas os fundamentos, não é boa parte do livro, está falando da dialética refutatória. E aí, por isso, muitos autores não deram devido crédito a essa dialética, digamos, positiva, porque elas pensaram apenas nesse livro Tópicos como modelo de metodologia refutatória. Mas lá no próprio Tópicos está falando dessa dialética investigativa, embora ele fale disso, não seja o fio condutor da obra, está lá como método pré-científico. Então, esse discurso é muito importante, porque quando a gente não tem ainda ciência, o que a gente vai fazer? Vai confrontar hipótese, né? Essa confrontação de hipótese não necessariamente é com outro autor, pode ser no papel. Você põe uma hipótese aqui, você põe o contrário dessa hipótese aqui, para ir verificando das duas hipóteses que você está com dúvida, onde tem mais acertos, onde tem mais erros, para apurar uma premissa.
essas hipóteses você vai tirar de quem? Segundo Aristóteles, nos tópicos dos sábios, as pessoas que detêm o conhecimento dessa matéria. E aí, essas premissas não são premissas verdadeiras como na lógica, elas são premissas de que tipo? Prováveis. É provável, você tem que pôr à prova essas premissas num silogismo, né? E aí, através desse silogismo, você vai chegar a uma conclusão também. Com o mesmo modelo silogístico que a gente vai ver na lógica, será também na dialética, só que na lógica você vai partir de premissas verdadeiras e na dialética você parte de premissas extraídas dos sábios, premissas prováveis. E aí dá o tom de diferença entre essas duas ciências do discurso. Porque uma você vai obter conclusões exatas e na dialética você vai obter conclusões prováveis. E a questão toda também, né, quando você vai partir da lógica, é como obter premissas verdadeiras e necessárias, principalmente após a modernidade, onde a questão de verdade entra em crise, né? Aí você percebe que não é tão simples assim separar uma lógica de uma dialética. Estrutura da obra. Então, a obra tem uma estrutura básica aqui. Primeiro livro, Fundamentos da Dialética, definição da dialética, sua utilidade, relação com o silogismo e com a endoxa, que é a opinião dos sábios. Livro 2 ao livro 7 são os lugares dos argumentos. Lugares tópicos, tá? Por isso que o livro chama os tópicos. Regras e procedimentos para examinar argumentos segundo os tipos de predicação. E aí tem... Aristóteles vai colocar o tipo de predicação por acidente, por definição, por propriedade, por gênero, e aí por relações lógicas. E aí, para cada um desses tipos de predicação, o Aristóteles apresenta uma série de tópicos, de estratégias para você verificar se o argumento do seu interlocutor é seguro e também para você verificar se a sua argumentação está protegida de um outro interlocutor que domina esses tópicos, que poderá usá-los contra você. Então, serve tanto para esse debate, quanto para você mesmo, né? Vamos escrever um texto. Vou verificar aqui o que pode estar na minha argumentação de seguro ou de frágil. E era esse treino desses tópicos, dessas metodologias eram praticadas na academia. Inclusive, Aristóteles fala que é um manual que você deve praticar. É uma forma de apurar a sua racionalidade. É um livro até difícil quando você lê ele do começo ao fim. Eu li 2 meses ele do começo ao fim. Mas você compreende, mas você não absorve. Porque é um monte de estratégia que você tem que estar praticando para você incorporá-la. É como, eu vou fazer uma analogia aqui, vamos supor que você pega um livro de jiu-jitsu, que tem várias posições, né? Não sei se alguém já praticou aqui, alguma arte marcial, mas tem umas coisas que na foto fica parecendo, eu vou pegar aqui na lapela, eu vou pegar aqui. Mas na hora, quando você vai fazer com o adversário, você não sabe direito onde que você tem que pôr o pé, onde que você pega a mão, como é que você faz. Vendo a primeira vez, uma posição, quando você vê uma posição numa foto, num vídeo de 30 segundos, parece assim, entendi. Só que quando tem outra pessoa na sua frente e você vai pegar, você percebe que você não sabe direito onde você põe a mão. O livro dos tópicos é mais ou menos assim. É muito fácil você vislumbrar, entendi. São várias essas estratégias aqui de argumentos em relação ao acidente. Essas aqui, a propriedade. Mas se você não pega cada um e põe um treino, tipo, vou pegar textos de políticos e ver o que eles estão usando, vou conversar com outra pessoa e usar essa estratégia, aquilo ali não incorpora. Você tem uma compreensão geral, mas depende é um manual para ser praticado. Técnica do debate, que é o livro 8, condução prática do diálogo, perguntar, responder, conceder, refutar. Então, os livros vão até o livro 8 e depois tem
um apêndice às refutações sofísticas que trata de uma dialética erística, que é certos estratagemas ilusórios de refutar. Você não está refutando de verdade, você está gerando uma ilusão de refutação. Agora eu vou falar rapidamente o que é dialética, utilidade, endoxa, relação com o silogismo, discurso dialético e universalidade do método, tá? No tópico 4.4 da minha aula, mas vai ser brevemente, porque eu já toquei quase todos esses pontos aqui, só para dar uma leitura mais encadeada. Então, o que é dialética? É a capacidade de argumentar a partir de opiniões geralmente aceitas. Quais são essas opiniões geralmente aceitas? A opinião dos sábios, a endoxa. E não de princípios necessários, como na ciência demonstrativa, que é a lógica. Então, você tem uma estrutura de argumento, na lógica vai partir de premissas necessárias. E na dialética vai partir da opinião dos sábios. A principal diferença seria essa. A utilidade é útil para exercício intelectual, então é um exercício praticado na academia. É importante você se educar pelo método dialético, você vai criando essa habilidade de ver uma argumentação forte, uma argumentação frágil, você vai treinando a sua cabeça para pensar de forma mais apurada. Para que mais? Para o debate. Você vai ficar com vários tópicos, vários lugares já meio que preparados na cabeça para conseguir num debate já verificar onde é a fragilidade do adversário e para se proteger. 3, para investigação filosófica, porque filosofia vai partir de uma investigação que ainda não tem os princípios de uma ciência, então ela vai ter que confrontar hipóteses quando não se conhece os princípios verdadeiros. Endoxa são opiniões aceitas por todos, pela maioria ou pelos sábios. Pela maioria ou pelos mais notáveis entre eles, né? Então, não necessariamente você vai pegar todos os sábios, mas dentro daquela disciplina, quais são os maiores entre os sábios. Aí você vai colher a opinião desses sujeitos como premissas para investigar. Vamos supor que você quer investigar, não existe uma ciência, supostamente, não existe a ciência ainda, vamos pressupor aqui, se há ou não um aquecimento global. Então, há um aquecimento ou não há um aquecimento? É uma coisa a ser investigada. Há um aquecimento provocado pelos homens, né? Então, quais são os sábios que estão falando que há um aquecimento provocado pelos homens? Quais são os sábios que estão falando que os homens não são capazes de provocar um aquecimento considerável? Se existe um aquecimento pelos homens, como eles provocam? Se não existe um aquecimento pelos homens, como nós podemos verificar isso, né? Que não está tendo essa ação humana? Você vai colhendo essas informações, essas hipóteses, e você vai nem defender uma, que seria uma retórica, uma defesa de uma posição, nem defender a outra. Olha, é verossímil que existe o aquecimento provocado pelos homens por isso. É porque tem muitas indústrias, é porque eles, na cidade a temperatura é maior. Ah, não é verossímil que tem o aquecimento provocado pelos homens, porque a Terra é muito grande, a maior parte da Terra é água, não é solo, o Sol é o maior agente. Dentre esses dois tipos de premissa, ao invés de defender uma que é verossímil e outra que também seria verossímil, você vai confrontá-las. Esse confronto que é o início de uma investigação, né? Essa é a confrontação de hipóteses partindo de premissas prováveis. Esse é um método científico quando você não tem uma ciência, segundo Aristóteles. E esse seria o sentido mais da dialética como investigação. Discurso dialético. A dialética não demonstra, mas testa. Ela não demonstra que você não partiu de premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão que deve ser aceita porque as premissas eram verdadeiras. Ela está testando, confrontando hipóteses. Ela examina hipóteses, confronta posições, repara o caminho para a ciência.
Universalidade, a dialética não se restringe a um objeto específico, você pode confrontar hipóteses de qualquer coisa. Eu dei o exemplo aqui, se o homem provoca ou não aquecimento, qualquer coisa que você tem uma dúvida, que você queira investigar, você pega a posição e confronta. Tal remédio provoca isso ou aquilo, qual a opinião dos médicos que estão falando que provoca, a opinião dos outros que estão falando que não. Nutrição, pensa a quantidade de incompatibilidade de opinião dos especialistas sobre nutrição. Quem está com a verdade? Vamos confrontar hipóteses, né? Então, organização dos lugares dialéticos. Aí, no tópico 1, né, no primeiro livro dos tópicos, você tem mais a fundamentação, qual que é a utilidade, para que serve a dialética, os tipos de dialética, que mencionei bastante aqui. E aí, a parte que é realmente, vamos dizer assim, que é o manual do livro, que é a parte mais difícil do livro, é do livro 2, dos tópicos, até o livro 8, porque Aristóteles vai dividir, né, no livro 2 a 3 ele vai falar dos tópicos, dos lugares argumentativos, das predicações em relação ao Ocidente, no livro 4 em relação à definição, no livro 5 em relação à propriedade, no livro 6 em relação ao gênero, depois 7 relações lógicas gerais e 8 técnica do debate. A gente não falou sobre as categorias de Aristóteles aqui. A categoria é uma forma de categorizar um assunto, né? Tem a substância, que é a categoria central, e essa substância, né, que responde que a coisa é, quid, você tem acidente, definição, propriedade, gênero, onde Aristóteles vai falar um pouco desses tipos de categoria aqui, na hora de classificar os tipos de lugares dialéticos. Eu vou falar muito brevemente, porque o objetivo aqui não é estudar as categorias, mas acidente. Acidente é aquilo que pertence ao sujeito contingentemente. Por exemplo, é acidental que eu esteja com o cabelo curto. Eu posso deixar o meu cabelo crescer. É contingente, né? Ele pode ser presente ou ausente. O exemplo, Sócrates está pálido. Sócrates é pálido. O fato dele estar pálido no momento é acidental. Sócrates está dormindo é acidental. Ele poderia não estar. Função dos argumentos em relação ao acidente. O argumento que tem relação com o acidente, você deve testar atribuições, circunstâncias e evitar generalizações indevidas. Por que você tem que evitar generalização indevida? Porque se a pessoa está fazendo um argumento que tem a ver com algo que é acidental, que não é essencial ao ser, você faz uma grande generalização, fica fácil de achar exemplos contrários à sua generalização, porque aquilo é só uma questão acidental. Eu vou ler exemplos, 2 exemplos aqui, de um tópico onde Aristóteles está ensinando a tanto atacar quanto defender uma posição, um lugar em relação ao acidente, para a gente ter uma visão mais clara de como funciona o texto dos tópicos para todas as outras categorias. Mas vamos ver como exemplo do acidente. Então, eu vou ler o livro dos tópicos. No livro 2, a página é 109b1, que é a forma como Becker classifica os textos, que é o teórico que classificou as obras do Aristóteles e cunhou esse tipo de paginação que, independente da língua, aparece, para a gente saber localizar. Então, um exemplo do tópico relacionado ao acidente, abre aspas. Igualmente, para apurar se um homem bom é invejoso, é preciso indagar quem é invejoso e o que é inveja, pois se inveja for tristeza diante da aparente prosperidade de um homem honrado, certamente o homem bom não é invejoso, pois neste caso ele seria um homem mau. Então, estão debatendo sobre alguém ou algo, e a pessoa afirma que o sujeito é invejoso. Aí, o que o Aristóteles fala? Um lugar, um tópico, dentro do acidente, verificar contra quem ele é invejoso, quem é o objeto da inveja dele, né? Porque se a inveja for por causa da prosperidade de um homem, então, se falar que esse homem é bom, que a inveja é sobre um homem próspero, então, o homem bom não é invejoso,
pois nesse caso ele seria um homem mau. Então você vai verificar, a pessoa está falando que o sujeito tem inveja, ao mesmo tempo tinha falado que ele era um homem bom. Pô, se ele é um homem bom, ele está tendo inveja, por conta do quê? Então, Aristóteles só estranho quando eu explico assim, eu sei que sou estranho, porque todo esse modelo de argumentação dos tópicos é mostrando certas situações e te ensinando a ficar treinado para verificar o argumento do interlocutor, para ver se, no caso, ele está usando os termos de uma forma precisa ou de uma forma que abra flanco para você dar respostas para colocar ele num processo de refutação, ou tipo uma aporia, com aquele exemplo do Sócrates que eu dei no começo da aula, que soa bem mais claro. Vou dar outro exemplo aqui de um tópico relacionado ao acidente que Aristóteles fala para a gente verificar num diálogo. Abre aspas. Se alguém se dispusesse a dizer que a brancura é colorida ou que o caminhar está em movimento, pois um predicado tomado de um gênero jamais é aplicado a uma espécie numa forma verbal derivada, mas todos os gêneros são predicados inequivocamente de suas espécies, uma vez que as espécies tomam o nome e a descrição de seus gêneros. Então, gênero é o termo maior, o termo geral. Então, a brancura é o quê? O branco é o quê? O vermelho, o rosa, o verde são cores. Cores é o gênero de branco. Branco é uma espécie de cor. Se o sujeito de uma argumentação troca, né? Coloca a brancura é colorida, ele está cometendo um deslize de linguagem, porque o certo é falar que a cor é branca e não que o branco é cor. Você está trocando o gênero, cor, pela espécie branco. Isso é um outro exemplo. Do Aristóteles tem muitos exemplos assim e soam, às vezes, estranho para o nosso contexto, porque, como eu estava falando, é um manual, né, do debate. Aí ele vai dando vários exemplos, que talvez para nós não sejam os exemplos mais esclarecedores, mas você tem que ir pondo à prova e treinando para você criar essa habilidade refutatória, né? Através desse manual de classificando os vários tipos possíveis de lugares refutatórios, de tópicos, que um é o acidente, o outro é a definição. O que é uma definição? O enunciado que expressa a essência de uma coisa é a definição. Por exemplo, o homem é um animal racional. Animal racional é uma definição do homem. Ser racional é a essência de homem, é aquilo que ele é essencialmente. Propriedade, aquilo que não define a essência, mas pertence exclusivamente ao sujeito. Exemplo, o homem é gramático. Esse exemplo é do Aristóteles, o homem é gramático. Ser gramático é uma propriedade do homem. O Aristóteles dá outro exemplo. Falar que o homem dorme não é uma propriedade dele, porque outros animais dormem também. Mas ser gramático é uma propriedade do homem, porque isso é exclusivo do homem. Na definição, propriedade é aquilo que não define a essência, mas pertence exclusivamente ao sujeito. Gênero, o predicado mais amplo sobre o qual o sujeito é classificado. Exemplo, o homem é um animal. Uma forma de gênero, segundo Aristóteles, fala assim, o que é isso? Quando você aponta para um sujeito e você fala, ele é um homem. Isso é uma forma correta de responder o gênero da coisa. O que é isso? Apontou para fulana, para o Marcos. O que é isso? Aí alguém fala, ele é um animal. Isso é uma forma de responder essa pergunta, o que é, dando o gênero da coisa. Que tipo de animal ele é? Aí você responde com uma definição. Ele é um animal racional. Que propriedade ele tem? Ele é gramático, ou seja, capaz de usar a linguagem. Que mais? E o que ele tem de acidental? Ele está mancando, é um acidente, né? É casual, ele poderia não estar mancando. Então, através dessas palavras classificatórias que vêm das categorias de Aristóteles, que a gente não vai ver todas aqui,
A partir dessas palavras, ele mostra quais são argumentos, tópicos para a gente argumentar e verificar a argumentação pelo acidente, pela definição, pela propriedade e pelo gênero, para dar um acervo, né, de estruturas argumentativas para verificar a fragilidade de uma tese ou a defesa de outra. Por exemplo, um exemplo do Aristóteles aqui, eu não vou entrar, não vou preencher o exemplo, eu vou dar só a fórmula. Você está debatendo com o interlocutor e ele dá a definição de uma coisa, sei lá. Você está perguntando para ele por que é justiça, o que é Estado, ou o que é um animal, o que é um mamífero, ele dá uma definição. E Aristóteles fala assim, você deve verificar que se existe mais de uma definição dessa coisa. Então, você verifica na sua cabeça, será que tem mais de uma definição dessa coisa? E aí, você vai verificar se você vai responder ele de acordo com a definição que ele pretendia dar, mas não especificou, ou com uma dessas definições possíveis, qual que seria mais fácil de você arrumar um argumento contrário. Então, se eu estou discutindo com alguém e a pessoa dá uma definição e eu sei que aquela palavra existe mais de um tipo de definição para ela, eu posso respondê-la de acordo com a definição que eu acho mais fácil de objetar. Então, esse tipo de estratégias é o que vai sendo exposto nesses livros dos tópicos, do livro 2 ao livro 8. E depois tem a refutação sofística, que é um método mais diferente um pouco dessa dialética da mera refutação. Ela visa vencer o debate a qualquer custo, inclusive, como diz o livro do Schopenhauer, sem precisar ter razão. E aí tem argumentos erísticos pela homonímia, pela anfibolia, composição, divisão, ignorância da refutação, petição de princípio, e outros, né? Para dar um exemplo, então, homonímia, que é muito famoso, o mesmo termo é usado com sentidos diferentes dentro do argumento. Então, você tem um termo e esse termo pode ter sentidos diferentes. Um exemplo aqui. Todo cão late. A constelação do cão não late. Logo, nem todo cão late. Ora, a palavra cão tanto designa um animal quanto uma constelação. E aí a pessoa dá uma propriedade para o cão que é latir, e aí você vai falar, mas não está errado, nem é todo cão late não, porque constelação cão não late. Então, isso é um exemplo que fazia um mínimo de sentido para os gregos, mas sei lá, a pessoa está falando de banco, e tem banco que é banco de sangue, banco de dinheiro, banco de sentar, manga fruta, manga da camisa. Então, você aproveita que por homonímia existe uma palavra que é a mesma palavra, mas tem um significado diferente, e aí se apresenta uma refutação não pelaquilo que o cara quis dizer, mas pela palavra que tem o mesmo nome e significa outra coisa. Ou seja, você vai tentar ganhar a conversa, mas você está, né, na verdade, usando uma artimanha, você não está refutando o sujeito, você está usando um truque, uma ilusão. Existem outras, eu acho que com essa da homonímia, que é bem famosa, dá para ter uma visão do que é a dialética erística. Então, hoje a gente falou de dialética, tem mais de um sentido de dialética na história da filosofia, porque tem a dialética para Zenão, vai ter a dialética para Sócrates, a maiêutica, tem a dialética platônica e tem a dialética aristotélica, e autores medievais modernos têm outras concepções, compreensões da dialética. Inclusive é interessante fazer um estudo, será que tem uma definição única da dialética, onde a dialética que vai ser empregada por Kant ou outros autores poderiam ter algo em comum, ou só a mesma palavra para coisas completamente diferentes? É uma investigação interessante, mas o que a gente viu hoje é que tem uma história da dialética antes de Aristóteles, e no próprio Aristóteles
existem sentidos distintos com que ele emprega esse termo dialética na obra Os Tópicos, porque no primeiro livro dos Tópicos ele vai falar da fundação do método, ele vai falar do uso dialético para investigação confrontando hipóteses através da opinião dos sábios, que é usar premissas prováveis, que tem a ver com a nossa primeira aula, mas tem a dialética também como tópicos de um manual refutatório, que aí você vai ter tipos de como estruturar seu argumento pela relação com o acidente, pela relação com a propriedade, com a definição, com o gênero e etc. A ideia da aula hoje era dar essa visão geral sobre a dialética de Aristóteles. Quando a gente vai para as explicações, né, para leitura, entre aspas, do texto, como eu disse, às vezes soa um pouco estranho, porque é um método prático de você ficar lendo essas estratégias e depois ficar treinando. Será que esse argumento desse político está usando essa estratégia ou aquela outra? Será que o discurso que está nesse texto aqui, nesse jornal, está estruturado como, né? E para você ir consolidando esse tipo de técnica do debate. É isso. Falarei amanhã rapidinho da lógica para fechar essa série. Para falar, então, tratar das premissas que partem de conhecimentos verdadeiros. É isso. Até mais. Obrigado.